O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Hoje nós vamos conversar sobre transporte público de passageiros aqui em Nova Friburgo, conversarmos sobre a FAOL. Para isso a gente tem presente no nosso programa hoje o diretor da empresa de ônibus, a FAOL, Paulo Valente, que está conosco para debater. E conosco está também o professor Pierre, vereador professor Pierre, representante da Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Friburgo. E juntos nós vamos conversar sobre transporte público, sobre mobilidade urbana, sobre o preço da passagem de ônibus e outros temas. Mais um minutinho, depois do intervalo, a gente fala sobre isso. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. É isso, nós estamos de volta ao programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos conversando, debatendo, refletindo sobre transporte público de passageiros, sobre ônibus em Nova Friburgo. Paulo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Paulo é diretor da FAOL. Sim, diretor da nova FAOL. Isso. Gostaria de começar, Paulo, te pedindo para explicar um pouquinho qual é o lugar da empresa na cidade, qual é a sua visão na qualidade de gestor dessa empresa sobre esse serviço, que é um serviço público, um serviço concedido pelo município, direito da população. Como é que é essa injunção aí de fatores, esse encontro de fatores no olhar da FAOL? Bem, eu acho que, de certa forma, na sua introdução, na sua pergunta, você já explicou. Toda cidade precisa ter um sistema de transporte, que isso é um direito da população que está garantido na Constituição. E é uma obrigação do município prestar esse serviço. Aqui no caso de Friburgo, houve o entendimento de que o serviço teria que ser terceirizado, feito por uma empresa. Foi feito um processo licitatório há 11 anos atrás, que a FAOL foi a vencedora do processo e desde então vem prestando esse serviço. O serviço é prestado mediante um contrato que foi firmado, que estabelece ali as regras de funcionamento, as regras do que tem que ser operado, de que linhas são feitas, de quanto custa a tarifa, de como ela é calculada. Então, toda a regra dessa prestação de serviço está colocada ali. E o nosso entendimento de FAOL como participante desse sistema, nos enxergamos como uma parte do sistema de transporte coletivo na cidade. Do sistema de transporte, que na lei orgânica está lá estabelecido que o sistema de transporte tem que ter a prioridade do pedestre, do ciclista, depois vem do transporte coletivo, né? Até o professor Pierre pode falar até melhor sobre isso, e o transporte individual, o transporte de carga, tem toda uma legislação que regulamenta isso, tem todo um projeto que se quer para o transporte da cidade e nós nos encaramos como mais uma peça dentro dessa engrenagem da mobilidade dentro da cidade. Do ponto de vista prático, na verdade, a FAOL ela tem quase que a exclusividade, vamos chamar nesse sentido, no que diz respeito ao transporte de
passageiros, né, coletivos de passageiros, né, porque os outros atores da questão da mobilidade, né, como a carga, como o pedestre, o ciclista, são atores que participam, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, mas do ponto de vista do transporte dos passageiros, a FAOL, coletivo, né, ela a FAOL tem a primazia nesse momento, né, porque não há outras empresas participando desse mercado. Professor Pierre, vereador, muito obrigado pela sua presença. Queria ouvir um pouquinho de você, Pierre, posso te chamar de Pierre? Lógico. Ouvir de você, Pierre, a respeito do seu posicionamento na qualidade de representante da população no Poder Legislativo. A mesma pergunta que eu fiz para ele, eu entrego para você. Como é a sua visão sobre o transporte de passageiros em Nova Friburgo? O serviço prestado pela FAOL, o posicionamento da Prefeitura, as incumbências e, digamos assim, as responsabilidades também do Poder Legislativo. Queria te ouvir um pouco a respeito. Ricardo, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Ponto de Vista, cumprimentar o Paulo, o telespectador também. Ricardo, olha só, o transporte público, como o Paulo colocou, ele é essencial a toda a cidade. Toda a cidade tem que ter regulação sobre isso. Aqui é por meio de concessão. E o que acontece? A Prefeitura é o poder concedente, ela concede o serviço para alguém que vá prestar esse serviço e tem que fazer a fiscalização. O que impressiona, por exemplo, no momento atual, é como que o governo municipal tem uma incapacidade para gerir isso. Nós tivemos aí o contrato que o Paulo falou, foi em 2008 começou, terminou em 2018, especificamente no dia 23 de setembro de 2018. E como que um poder público, né, uma gestão recém-eleita, ela não planeja isso, o governo não planejou. E hoje a gente tem uma situação muito complicada que prejudica todos os atores. Todos os atores hoje ficam prejudicados nessa situação. Então, a lei orgânica, ela estabeleceu o quê? A prioridade é o pedestre, você tem o ciclista, mas o transporte coletivo é essencial, ele é muito mais importante que o individual. E um ponto crítico que eu vejo também no governo é o quê? Não tem um projeto, não tem uma ação, não tem uma obra, ou até mesmo estratégica, que faça o desenvolvimento do transporte público ser mais fluente. Claro. Então, nós tivemos aí um aumento de passagem em decorrência de uma política totalmente incorreta da Prefeitura. Né? O que a gente entende, tem que ter aumento? Tem que ter, periodicamente, devidos reajustes. Só que, da forma como tem sido praticado pelo governo, a gente vê uma série de atropelos e de situações que são questionadas. Pierre, me permita, partindo dessa sua última afirmação, colocar uma pergunta aqui na mesa, um questionamento, uma problematização, na verdade. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, antes da gente falar sobre preço de passagem, queria ouvir a opinião de vocês dois, de dentro da empresa, né, e do poder que, em certo sentido, tem a responsabilidade também de fiscalização do Poder Executivo e, por consequência disso, fiscalização de todos os serviços concedidos pelo Poder Executivo. Qual é a qualidade do serviço do transporte de passageiros em Nova Friburgo, na opinião de vocês? Bom, eu posso te falar que quando chegamos aqui, tínhamos um serviço bastante deteriorado. Os ônibus todos estavam com pneus carecas. A nova FAOL assumiu em maio de 2017. Maio de 2017. Nós chegamos aqui, encontramos uma situação bem complicada. Não me cabe aqui estar questionando as administrações anteriores, a forma como conduziam ou não, mas nós chegamos aqui e encontramos um sistema bem deteriorado e tínhamos uma dificuldade muito grande de ter informações sobre como era o Quais funcionamento. basicamente são os principais problemas na sua leitura, Paulo? Olha, quando chegamos aqui, o primeiro problema era a falta de manutenção da frota. Também tínhamos uma frota com a idade média bem avançada, que superava já os 6 anos. Veículos antigos. Antigos. E tínhamos uma dificuldade muito grande de cumprir os horários por conta da deficiência de manutenção e da frota. E tínhamos uma operação que não era adequada ao que era necessário para atender a população, porque eu não tinha o básico para a gente trabalhar, que era informação. Eu não sabia corretamente quantos passageiros eu tinha por linha, por ponto, por faixa de horário. A gente trabalhava em cima de uma planilha projetada para o início do contrato de concessão há 9 anos antes. Por uma questão de curiosidade, quantos ônibus, quantas linhas, quantos passageiros a nova FAOL hoje atende? 80 linhas, quer dizer, entre linhas e serviços, tem linhas, por exemplo, como a do Amparo. Tem a linha de Amparo, que ela vai pelo Jardim do Éden, tem uma variante via Barroso. Então, hoje são 140 ônibus em 80 linhas, linhas e serviços.
atendemos aí, em média, a 90 mil passageiros por dia. 90 mil cerca de 50% pagantes e 55% de pagantes, 45% de gratuidades e integração. Ótimo. Professor Pierre, vereador, me ajuda na sua leitura sobre a qualidade, a sua percepção da qualidade desse serviço em Nova Friburgo. Olha só, primeiro ponto crítico, nós não temos uma agência reguladora do serviço de concessão. A lei orgânica nova estabelece que tem que ter. O governo é inerte. O que é uma agência reguladora, Uma agência reguladora é aquela que vai fazer o quê? Todo o planejamento da política de concessão, trabalhar as questões contratuais, fiscalizar, sobretudo, os serviços concedidos, de modo que o serviço possa ser o melhor para a população. O que nós temos hoje é uma subsecretaria de praticamente um homem só, praticamente é um só, duas, três pessoas, para fiscalizar várias concessões. Então, na verdade, ela não existe de ponto de vista prático. Então, fica uma situação muito complicada. A própria empresa, ela fica num mar, né, sem referência, e a população, então, ela tem uma precarização do serviço, muitas vezes, por conta de não ter a fiscalização, que fica na conta das próprias concessionárias. A mim, como cidadão, olhando de fora, né, não estando no poder legislativo, não estando no poder executivo e não sendo, né, um ator da empresa, isso resta muito claro, que há a prefeitura, há a empresa e há as negociações que são de praxe, naturalmente, para a execução desse contrato. Mas não há, por exemplo, como você disse, uma agência com a presença, por exemplo, da sociedade, com a presença de profissionais técnicos que sejam capazes de opinar e, em certo sentido, orientar a execução desse contrato. De fato, esse é um ponto bastante perigoso e delicado nessa relação. O que eu quero acrescentar, Ricardo, que na época da feitura da Lei Orgânica Municipal, essa gestão do governo mais questionou foi o capítulo relativo às concessões. Não queria transparência nenhuma. E qual é a sua intuição sobre isso, Pierre? Por que esse tipo de questionamento? Porque exatamente queria que as coisas ficassem ainda dentro de gabinete. Quando a questão do poder público tem que ser transparência. Isso, inclusive, nas audiências, o próprio Paulo defendeu. Tem que ser aberto. Essa situação tem que ser com a sociedade. Não pode ser somente em quatro paredes, fechado para poder se definir. É porque há uma percepção da população, infelizmente a gente tem uma tendência no Brasil de criminalizar a política e olhar para as relações políticas e tudo que envolve o ente político, e nesse caso as concessionárias, estão envolvidas como algo ligado à corrupção. Até porque a nossa história recente tem mostrado tantos desmandos nesse sentido que a gente fica ressabiado com essa história toda. Mas, Paulo, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Sobre o que o Pierre a gente falou, precisa de transparência? É uma coisa que eu estava falando dos problemas da empresa. Ela tinha um problema grande que era justamente a falta de transparência e a falta de comunicação com o seu usuário. A gente estabeleceu uma série de comunicações de canal com o usuário, que hoje tem informações em tempo real, a partir da tecnologia que a gente instalou, e o professor Pierre é testemunha disso. Temos total transparência com relação à Câmara, ao poder concedente e à população. Enviamos até para a Câmara a planilha de cálculo tarifário, os dados todos que a gente tem. Então, a nossa gestão é totalmente transparente. A gente gosta de discutir a questão, que somos apaixonados pelo transporte, então a gente discute a questão da tarifa abertamente, quanto custa isso, por que custa, quem paga a tarifa, que é uma coisa que as pessoas às vezes têm a ilusão de que, olha, tem subsídio daqui, dali, então as coisas são transparentes para a gente mostra ali tudo que a gente faz, a empresa tem portas abertas, quem quiser conhecer a empresa pode ir lá a qualquer momento, e os dados são colocados abertamente para todos, não há caixa preta na empresa, uma total transparência. Acho que isso é fundamental dentro, né, da perspectiva de se trabalhar em conjunto, a empresa com a sociedade, com o político, porque o objetivo da empresa é prestar um bom serviço à população. Tá? É nesse sentido que a gente trabalha, buscando cumprir a legislação, os preceitos da lei orgânica. Se a gente cumprir tudo que está na lei orgânica ali, já ficou bom para a gente. Entendeu? Porque está tudo previsto. Participamos das audiências públicas lá da lei orgânica, demos sugestões e tal, que foram até acatadas pelo professor Pierre, que era o relator, debatemos bastante e estamos aqui hoje conversando com total abertura. Eu quero conversar daqui a pouco com vocês sobre a questão do preço, porque no final das contas,
O que interessa ao usuário lá na ponta é o quanto custa esse serviço, né? E o quanto que isso impacta no bolso dele, na possibilidade, na qualidade de vida, né? Em função de serem assalariados, pessoas que dependem do transporte, isso tem sim um impacto muito importante. Mas antes da gente passar para o segundo bloco e fazer um pequeno intervalo, eu queria te ouvir, vereador professor Pierre, sobre a questão da lei orgânica, né? Porque a gente está tratando da questão do ônibus, da empresa de ônibus, do serviço prestado por ela, mas isso é um ponto em um universo muito maior que é a questão da mobilidade urbana. Assim, em rápidas palavras para a gente fazer um intervalo, o que a lei orgânica aponta sobre mobilidade, sobre trânsito, sobre agilidade, segurança nesse quesito em Nova Friburgo? Ela aponta as diretrizes disso, né, até para que haja um plano de mobilidade. O município está totalmente fora do prazo da lei federal. Há anos a gente ouve a necessidade de um plano de mobilidade. O plano de mobilidade, inclusive o município receber recursos. A lei orgânica aponta o que são as diretrizes fundamentais da mobilidade urbana, à luz da Lei 12.587, que é a Lei Federal de Mobilidade, de modo que a gente tenha uma organização dos vários vetores, né, de transporte público, são as várias modais de transporte que têm que ser ampliados, e a cidade ainda está muito concentrada no modal veicular, não valoriza o modal de transporte público, que está totalmente veicular, inverso. Individual. Né, individual. Há um problema grave que não se valoriza o transporte público como se valoriza fora do Brasil, como a gente tem em outras cidades. Então, precisa haver uma reavaliação com ampliação dos modais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse momento e daqui a pouquinho a gente volta. Eu estou conversando com o diretor da Nova FAOL, Paulo Valente, e com o vereador, professor Pierre, sobre trânsito, sobre transporte coletivo de passageiros em Nova Friburgo. Daqui a pouquinho a gente volta. Há 19 anos, através de uma ideia inovadora e inédita na cidade, surgiu a TV Zoom. Por amor a Nova Friburgo, superamos desafios, crescemos. Éramos só televisão e hoje a TV Zoom é aplicativo, portal de notícias, sistema de Smart TV, serviço de streaming e, claro, o seu Canal 10. Produzimos mais de 1.100 minutos semanais de conteúdo 100% Nova Friburgo. E é por isso que somos a TV preferida pelos friburguenses. TV Zoom, há 19 anos, no coração de Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta, esse é o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador professor Pierre, representando a Câmara dos Vereadores, e também Paulo Valente, diretor da Nova FAOL. Estamos conversando sobre o transporte público coletivo de passageiros em Nova Friburgo, sobre os ônibus, sobre a FAOL. Nesse segundo bloco, Paulo, eu gostaria de começar te perguntando e te provocando um pouquinho. O preço da passagem de ônibus em Friburgo, afinal de contas, é caro, é barato? Qual é a visão da empresa sobre isso? De onde saiu o número de R$ 4,20? Simples de te explicar. Pela fórmula que é estabelecida pelo contrato, você pega uma planilha que é feita pelo JPOT, vê quanto custa você manter esse sistema, os ônibus, pagamento de combustível, pneus, impostos, salário do pessoal, tudo isso, e divide pela quantidade de passageiros pagantes. Essa é a fórmula que é aplicada. Okay. Então tem uma planilha determinada que você segue, preenche ali todos os itens e faz uma conta final que aponta o valor da tarifa. Eu não te digo que o valor seja caro nem barato, ele é o valor necessário, determinado para o equilíbrio econômico-financeiro previsto no contrato. Se dependesse da FAOL, pelo contrário, a gente acha que quanto mais barata for a tarifa, melhor para a população, porque mais gente vai andar de ônibus, vai privilegiar o transporte coletivo e com isso a gente consegue que com mais gente
dividindo essa conta, barateie o preço da tarifa. O caminho de qualquer... Mas nós temos contas para pagar, então eu não posso. Beleza, então eu vou baixar a tarifa hoje porque eu vou conseguir, com isso, ter mais passageiros. É uma incógnita. Então, hoje, infelizmente, nós temos que ter o quê? O sistema equilibrado para poder investir em frota, pagar os salários em dia, pagar o combustível, tudo isso, e continuar investindo na qualidade do transporte. Esse é o problema. É claro que qualquer serviço, quanto mais consumidores, mais clientes há para aquele serviço, a tendência do preço é cair. Para haver mais gente, né, mais friburguenses andando de ônibus, a gente precisa de planejamento em mobilidade urbana para que a gente opte pelo transporte coletivo, transporte público e não pelo transporte individual. Ou seja, isso é um desafio, na verdade, civilizatório, que a gente tem em Friburgo, que a gente tem no Brasil como um todo. Mas, vereador, professor Pierre, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre esse ponto de vista. Esse denominador, ou seja, o número de passageiros pagantes, porque a gente sabe que há uma diferença, você disse isso no primeiro bloco, o número de passageiros pagantes e o número de passageiros totais. E aí há uma responsabilização mútua, né? Quem paga, paga mais caro porque tem um número muito grande de gratuidade. Isso faz sentido, não faz sentido? Qual é a responsabilidade do poder público nessa questão toda? Enfim, qual é a saída que a gente tem para ter o serviço prestado, o contrato cumprido, inclusive para a empresa, mas a garantia de um preço que seja acessível para a população? Primeiramente, Ricardo, tem que deixar claro que contrato é uma forma até metafórica de falar, porque não tem. Hoje não existe um contrato propriamente dito, porque ele findou em 2018. Em 2018, o prazo é improrrogável do contrato. Ele venceu no dia 23 de setembro de 2018. Hoje existe um acordo em vigência, não propriamente um contrato. Então, o cálculo que é utilizado é com base num contrato que venceu. Ok. Então, aí é o ponto de questionamento. É o que eu falo. A questionamento jurídico entra na questão jurídico-legal. Okay. É aquilo que eu falo. Tem que manter o equilíbrio da empresa? Tem, mas tem que ser pelos meios legais através da prefeitura. E a prefeitura não está cumprindo isso. É esse o nosso grande questionamento. Com relação à questão do preço, da tarifa, nós temos dois fatores. A quantidade de pessoas que usam o transporte público, a gente tem visto hoje um declínio, através de quê? Transporte individual é uma opção. O próprio transporte alternativo que está sendo criado aí também tem sido uma outra opção. E isso tem afastado as pessoas do ônibus, e sobretudo por conta do tempo de viagem. Mas isso é por quê? Porque na outra ponta não existe uma política planejada que tenha um corredor para o transporte público ser mais rápido e, consequentemente, atrair mais usuários e, assim, o preço cair, até porque ele vai ser mais rápido e mais eficiente. Isso parece que não entra na cabeça dos gestores municipais atuais e dos últimos até não pensaram sobre isso. No que tange a questão das gratuidades, a gente entende o quê? Em 2013 foi instituído o FUCOTAR, Fundo de Compensação Tarifária. Esse fundo é exatamente para suprir essas gratuidades. Explica o que é esse fundo. É dinheiro público? É o dinheiro público. O governo, ele, através desse fundo... A FAOL tem recebido o FUCOTAR? Como é que funciona isso hoje? Olha o que aconteceu. É a Lei Complementar 78. 78. Desde a edição da lei, que o governo nunca pagou R$1, repassou R$1 para a empresa. O fundo sempre foi zerado. E qual é a fonte de recurso para esse fundo? Qual é? A primeira fonte não é propriamente o ISS, mas é um recurso equivalente ao ISS. Então, ele tem que ter um recurso equivalente ao ISS que o governo pode tirar de qualquer lugar. Esse fundo, ele existe na lei, mas ele não existe uma conta no banco com dinheiro desse fundo? Tem até a conta, mas só que ela está zerada. Certo, ok. Eu já pedi já requerimento zerado. Então, o governo tem que mandar dentro dessas rubricas. Então, tem isso, infrações, né, multas aplicadas, situação de propaganda em pontos de ônibus que o município não explorou ainda adequadamente, está deixando de explorar isso. Ou seja, o FUCOTAR está zerado. Mas eu queria perguntar à FAOL, para a gente entender um pouco, há algum tipo de repasse financeiro da prefeitura ou de algum órgão da prefeitura para compensar esse valor da FAOL? Agora, dentro desse aumento de tarifa, pelo que foi conversado com a prefeitura, eles não repassaram o custo da planilha, que seria de R$ 4,41 a tarifa. Então, eles repassaram para a população o valor de R$ 4,20 e vão começar a utilizar o FUNCOTAR, dando uma verba aí equivalente a R$300 mil por mês,
para fazer a compensação das gratuidades. Ou seja, o valor da tarifa seria em torno de R$ 4,41. E como não chegou até lá, esses 21 e ela vai começar a utilizar esse fundo de compensação. Ok. E é isso que espanta, Ricardo. Por quê? Como não cobrava o fundo cotário, a prefeitura até questionou a lei. Por exemplo, a lei do próprio executivo. Por que não cumpre? Aí, como a faca foi para o pescoço, aí agora está cumprindo, vai colocar dinheiro lá. Aliás, já colocou. Só que colocou de forma ilegal. Ilegal por quê, professor? Porque fez uma transferência de uma rubrica de um fundo que não tinha previsão legal para entrar no outro. Entendi. Agora, eu queria provocar vocês um pouco também, além dessa questão do valor, que me parece que está claro o seguinte, ou seja, nós temos a necessidade de um equilíbrio nas contas, Sim. isso é, a gente precisa de equilíbrio nas contas dentro de casa, em qualquer empresa, por menor ou maior que seja, a regra é basicamente a mesma, para um governo, inclusive, para o setor público também é. Me parece, no entanto, que essas contas precisam, de um lado, me corrija se eu estou equivocado, de um lado precisa de mais transparência, não transparência apenas entre a empresa de ônibus e a prefeitura, mas junto à população, né? E isso é responsabilidade, naturalmente, do poder concedente, ou seja, aquele que contrata o serviço para realizar. A gente precisa de um plano de mobilidade para organizar melhor as coisas e potencializar o serviço de ônibus, o serviço de passageiros, né, coletivo em Nova Friburgo. Mas eu queria ouvi-los um pouco mais sobre essa questão do papel, da relação entre o poder executivo, o poder legislativo e a empresa de ônibus. Ou seja, por que a gente não consegue avançar se a gente já sabe para onde a gente tem que ir? Por que a gente não consegue dar os passos necessários? Que permite, a lei orgânica também prevê o conselho. O Conselho dos Usuários. O Conselho dos Usuários de Mobilidade, o Conselho das Concessões. Por que a Prefeitura não encaminha esse projeto de conselho para lá? Porque aí seria um canal importantíssimo. Até a própria revisão tarifária seria submetida primeiro a esse conselho, com autonomia técnica para poder contratar, para olhar, e ela sugeriria ao prefeito, tiraria o peso do prefeito. Eu não consigo entender como que um prefeito não o faz. Esse é o meio de trazer para a parte da sociedade, de modo depois a publicizar, por meio dos próprios agentes da sociedade, a questão da transparência das concessões, inclusive do transporte público. Então, você citou muito bem, um plano de mobilidade, precisamos ter também, além de um plano de mobilidade, a agência reguladora, o conselho. Então, essa política de transporte, de infraestrutura urbana também. Então, tudo isso pode concorrer com transparência, com dados de transparência permanente pelos meios cabíveis, para que a sociedade possa ser envolvida. Eu acho que você colocou muito bem quando você falou, e o PR agora corroborou, é a questão da mobilidade urbana, porque as pessoas cobram alguns atrasos de horários e que os ônibus estão presos no engarrafamento. Pois é, essa é uma questão. Então, não adianta eu colocar mais ônibus para ficar preso dentro do engarrafamento. Para você ter uma ideia, hoje o tempo médio, a velocidade média de um ônibus hoje no centro da cidade, na hora do pico, é de 4 km por hora. É uma pessoa andando bem, anda 6 km por hora. É só você ficar na Alberto Braune ou aqui saindo de Olaria para o Paissandu, você verifica que uma pessoa a pé chega mais rápido, entendeu? Então o ônibus está preso ali. Então eu vou colocar mais ônibus, aumenta o custo e eu não vou dar uma oferta melhor, porque não há um projeto de mobilidade. Eu acho que isso tem que ser visto. Com relação à questão da transparência, com tarifa, com tudo, repetindo, encaminhamos para a Câmara de Vereadores, que é a casa que representa o povo, as planilhas de custos para todos os vereadores, todos receberam nos seus gabinetes quanto custa. Tivemos o cuidado de promover algumas reuniões para explicar, tirar algumas dúvidas técnicas, e a gente está à inteira disposição para discutir essa questão. Sim, da tarifa é um item, mas a mobilidade hoje me preocupa muito mais, porque se der um nó na cidade, nem ônibus, nem carro de passeio, ninguém anda. Entendeu? Então, não é uma equação com uma variável, com duas. São várias variáveis que têm que ser analisadas aí por todo mundo e a empresa está disposta a discutir. O professor Pierre me vê se volta e meia na Câmara lá em audiências públicas, que não tem nem muito a ver com a concessão, mas que podem, de uma certa forma, ter impacto no nosso dia a dia. A gente participa, a gente está sempre à disposição para discussão. Claro. E repetindo, empresa de portas abertas e sem caixa preta. Ótimo.
Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, é muito rápido. A ideia é provocar o debate, Sim. colocar pontos de vista distintos sobre o assunto, sobre a mesa e ajudar o nosso telespectador a refletir mais e melhor sobre esses assuntos. Professor, em 20 segundos, suas considerações finais. Ricardo, agradecer o convite, agradecer a presença do Paulo, do telespectador. É um debate importante de acontecer. Eu posso só afirmar o seguinte: o prefeito deu uma pedalada. Muito bem. Paulo, em 20 segundos, por favor, suas considerações. Agradeço o teu convite para participar do programa. Agradeço aqui o debate com o Pierre, que é sempre um debate produtivo, em que a gente aprende, pode ter pontos de vista, às vezes, claro. Diferentes, mas há um respeito muito grande nessa troca de ideias. Temos aprendido muito com eles. Tenho certeza que também já aprendeu muito sobre a questão do ônibus com esses debates, e aos seus telespectadores e à direção da TV Zoom aqui pela oportunidade. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado a você, telespectador, telespectadora, que ficou conosco até agora. Está claro para todo mundo que Nova Friburgo precisa de um plano de mobilidade sério, planejado com o coletivo da sociedade, envolvendo todos os atores, as empresas, o poder público, envolvendo a população, inclusive com conhecimento técnico sobre o assunto. É importante ter uma agência, é importante ter um conselho de usuários. Agora, está claro também que falta infraestrutura na cidade, faltam organização do trânsito, falta sinalização, falta qualidade do pavimento, falta o ponto de ônibus com o conforto e a segurança para o usuário, enfim, faltam uma série de questões que são muito importantes. Por isso é importante também debater o assunto, conhecer as contas todas e, na qualidade de população, cobrar do Poder Legislativo, cobrar do Poder Executivo e cobrar das empresas que são concessionárias para prestar o serviço. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.